Escola Bíblica Dominical, fonte de aprendizado do Departamento de Ensino Bíblico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Londrina, estado do Paraná. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, da sua família, da Igreja do Senhor onde você serve, que a bênção de Deus esteja derramada sobre a tua vida e que você tenha um excelente aproveitamento nesta aula. Hoje nós estaremos estudando mais uma das nossas lições, a lição de número 12, desta série de lições que falaram sobre as promessas de Deus. E aqui há um conselho: confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Deus é fiel, Ele prometeu e uma vida abundante para todos aqueles que creem no seu Filho Jesus Cristo. E hoje nós estaremos então estudando a lição de número 12, a promessa de vida abundante, que tem como texto áureo João capítulo 10, versículos 9 e 10, que diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, a verdade prática nos diz que o Senhor Jesus tem uma promessa de vida abundante para quem se relaciona com Ele de maneira plena. Hoje, a nossa lição, ela tem 3 objetivos principais, né? O primeiro deles é apresentar o Senhor Jesus como fonte da vida abundante. Segundo objetivo, conceituar e explicar a vida abundante. Terceiro objetivo, elencar o que identifica a vida abundante. Então, é sobre isso que estaremos falando a partir desse instante. A nossa leitura bíblica em classe está no capítulo 10 do Evangelho de João, versículos 7 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar e matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Então é sobre este tema que nós estaremos estudando hoje, a promessa da vida abundante que foi prometida por Jesus. Nossa introdução vai nos dizer que a vida humana é um dom de Deus. Todavia, há muitas pessoas que vivem um contexto de vida completamente contrário à promessa de vida abundante garantida por Cristo a partir de João capítulo 10. Nesta lição, estudaremos a vida abundante prometida por Cristo Jesus. Sabemos perfeitamente que a vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. Então, a vida com Cristo se contrasta diretamente com a vida sem Ele. É um grande contraste. Quando estamos em Cristo, tudo o que ansiamos e desejamos tem outros fundamentos. Quem está em Cristo encontra verdadeiramente a vida abundante que Ele prometeu. A vida abundante que Cristo nos prometeu, esta vida abundante preenche lacunas que até então nem imaginávamos que poderia ser preenchida. Sabemos que o Senhor é a fonte dessa vida abundante e que, mediante um relacionamento profundo com Cristo, desfrutaremos a vida que Ele promete. Por isso, a vida abundante é uma promessa que começa e termina em Jesus. Começa em Jesus e termina em Jesus, pois só mediante um relacionamento pessoal com Ele é possível usufruir essa promessa.
Vamos então agora para a nossa primeira parte. Vai falar sobre Jesus, a fonte de vida abundante. O primeiro subponto vai falar sobre a fonte de verdadeira vida. Toda pessoa, antes de ter um encontro pessoal com Jesus, é considerada morta espiritual. É morta espiritualmente. Eu costumo dizer que sem conhecer Jesus, toda criatura são natimortos espirituais. Efésios, capítulo 2, versículo 1. Quando Nicodemos foi ter de noite com Jesus, fazendo-lhe elogios, Jesus lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículos do 1º ao 3º. Esta resposta causou um grande impacto na mente de Nicodemos. Ele ficou perplexo, sem entender nada. Procurou saber o que Jesus queria dizer com aquela colocação, apelando para a lógica natural. Ele perguntou então a Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e tornar a nascer? É o que nos diz o versículo 4 do capítulo 3. Então Jesus lhe disse: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículos 5 e 6. Nascer do Espírito é o que Paulo escreve a Tito, dizendo que Jesus nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Cristo Jesus, nosso Salvador. Nascer da água é nascer espiritualmente pela fé na palavra de Deus. Pela palavra, Cristo nos faz nascer de novo e renova-nos pelo seu Espírito Santo. Então, o Espírito Santo nos faz entender que só em Jesus podemos ter a vida espiritual. Só em Jesus podemos ter a vida espiritual. Assim sendo, podemos entender que é somente através da experiência do novo nascimento que podemos participar dessa fonte de verdadeira vida que é Jesus Cristo. No capítulo 10 do Evangelho de João, ele se apresenta como o bom pastor, conforme já lemos na leitura bíblica em classe. Ele disse: eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Versículo 11 do capítulo 10. Esse bom pastor se relaciona com suas ovelhas, as protege, caminhando sempre na frente delas para livrá-las do perigo. É o que nos diz o versículo 4. Ele disse: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as minhas ovelhas não os ouviram. Versículo 8. No mesmo capítulo, ele se apresenta como a porta, no versículo 7. Essa porta simboliza o caminho da salvação, em que um relacionamento pessoal e eterno com Deus se torna possível e tudo que a ovelha necessita será encontrado em Deus. Esta é a razão pela qual ele se apresenta como a porta e a fonte da verdadeira vida. Quando o encontramos, podemos viver de verdade, fazendo o bem para a glória de Deus, razão pela qual nós fomos criados. Nós fomos criados para a glória de Deus, nós fomos criados para glorificar a Deus em nossos atos, em nossas ações, em nosso testemunho, a nossa maneira de ser. Agora vamos ao segundo subponto, a fonte de vida abundante. Já sabemos que Jesus é a fonte, já sabemos que Jesus é a vida. No versículo 10, ele promete proporcionar vida abundante a todos os que nele crê. Veja o que ele diz: eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Não é apenas ter uma vida tranquila, tal qual muitas pessoas pensam ter e não as têm, porque não foram salvos por Jesus, não nasceram de novo, e sem Cristo não há vida abundante. A promessa de vida abundante feita por Jesus é uma vida de paz com Deus, como Paulo escreve aos Romanos dizendo, lá no capítulo 5, versículo 1 da carta aos Romanos, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça. A paz de Deus é tão grande que a mente humana não pode entender. É a paz que excede todo o entendimento, que guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 e 7. Nos versículos 8 a 10, Jesus faz um contraste entre ele, que é a porta, e os outros que vieram antes dele, identificados como ladrões e salteadores, pois apenas trazem roubo, morte e destruição. Jesus, pelo contrário, trouxe vida em lugar da morte e vida em abundância. Aqui temos um contraste entre Deus e a ação de Satanás com os seus demônios. O diabo, nosso adversário, busca destruir a nossa vida,
busca destruir o plano de Deus para nós. Todavia, Deus, por intermédio de seu Filho Jesus Cristo, nos devolveu a vida, apagou os nossos pecados e nos deu a dignidade de sermos salvos em Cristo Jesus. Isto é a verdadeira vida que só Deus, mediante a sua graça, por meio de Cristo, pode nos dar. Agora vamos para o terceiro subponto, a fonte de amor. Jesus afirma que da mesma forma como ele é conhecido do Pai, ele conhece profundamente as suas ovelhas e por elas ele é conhecido, pois entregou a sua vida para resgatá-las, é o que diz o versículo 14. Por isso ninguém pode tirá-las das suas mãos, por causa do zelo que ele nutre por elas a ponto de dar a sua vida em seu resgate. O relacionamento que ele tem com suas ovelhas é baseado no amor que pode ser testemunhado no relacionamento entre ele, o Pai e o Espírito Santo. Versículos 15 e 17. Dessa forma, podemos compreender que ele é a fonte de amor entre o bom pastor e as suas ovelhas. Ele é a nossa fonte de vida verdadeira e abundante. Jesus é essa fonte. Jesus, essa fonte de amor, nos proporciona as bênçãos espirituais porque ele está no Pai e o Pai está nele. Veja o que Paulo escreve: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1 e 3. É Cristo quem nos dá todas as bênçãos espirituais de que necessitamos para vivermos felizes na sua presença. São bênçãos de paz, de alegria no Espírito Santo. Veja o que diz a palavra de Deus em Neemias 8 e 10, que a alegria do Senhor é a nossa força. São bênçãos de segurança e proteção. O Salmo 91, versículo 10, fala sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, tem a bênção do descanso na sombra do Onipotente. Bênção de amor. João escreve no capítulo 13, versículo 34 e 35, sobre esta união e comunhão, né? Bênçãos de esperança. Romanos capítulo 5, versículo 5, fala sobre essas bênçãos de esperança. E muito mais bênçãos ele tem para nos conceder, porque ele é a fonte de amor. Segunda parte, a vida abundante. O conceito de vida abundante é o que nos traz o primeiro subponto. A vida abundante abrange a vida espiritual e a vida humana debaixo da graça, da bondade, da proteção e do amor de Deus. É a vida do salvo que crê em Jesus como o seu único e suficiente Senhor e Salvador. Isto mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus Cristo, o nosso pastor amado. Podemos comentar a respeito do que significa a vida abundante em João capítulo 10, versículo 10. Então, esse relacionamento nós podemos comentar estando nos relacionando bem com Deus, tendo paz com Deus, tendo comunhão com Deus. Então é isto, mediante o relacionamento que estabelecemos com Deus por meio de Jesus, o nosso pastor, ele é esta ligação, ele é esse elo. Podemos então comentar a respeito do que significa a vida abundante em João 10:10. Quando diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenhais em abundância. O ser humano tem necessidades físicas, tem necessidades emocionais, necessidades espirituais. Então podemos afirmar que a vida abundante prometida pelo Senhor preenche também as esferas do corpo, da alma e do espírito. Para se dizer que temos vida abundante, devemos contar com a proteção de Deus, quer seja nos relacionamentos interpessoais, nos relacionamentos intrapessoais e nos relacionamentos espirituais. Temos que zelar do nosso corpo como templo do Espírito Santo. Temos que zelar da nossa alma nos relacionamentos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos semelhantes, mas devemos também zelar do nosso espírito, dos relacionamentos com Deus e com seu Espírito Santo que habita em nós. Equivale dizer que o conceito de vida abundante é uma vida nova, é uma nova vida vivida de forma integral, em que tudo se faz novo, se tornando uma autêntica novidade de vida. Por isso que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, quem agora está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo.
A escritora Thelma Bueno, em seu livro Igreja Saudável, ela nos lembra que esta novidade de vida é um viver de modo inteligente, de modo saudável e para a glória de Deus, pois é um aprendizado diário e contínuo. A gente está sempre aprendendo. Assim como Salomão, vivemos várias estações da nossa vida e não podemos desprezar nenhuma delas. Cada uma é única e somos responsáveis por torná-las especiais. Por isso, meu último conselho a você é para que você viva cada dia como se fosse o seu último dia. Viva bem o dia de hoje, porque o amanhã não nos pertence. Então, que essa sua vida seja uma nova estação que Deus deu para você, uma primavera, que você possa viver isto feliz diante do Senhor. Vamos ao segundo subponto, vida abundante. A vida abundante também influencia a família. Veremos isso agora. Muitas pessoas nas igrejas locais, inclusive pastores, são salvas, mas não perderam as suas respectivas famílias. Isso não é vida abundante. Se perderam as famílias, não é vida abundante. Há muitos obreiros, pastores, evangelistas, pregadores, pastores de igreja, pregadores itinerantes, que dedicam tanto tempo para suas agendas, tanto tempo para os seus compromissos convencionais, reuniões, suas viagens, mas se esquecem da sua família. Isto não é vida abundante, pois vida abundante influencia a família. Eu e você temos que cuidar da nossa família, temos que viver em comunhão com a nossa família, temos que cuidar dela para que tenhamos o testemunho de que a nossa vida que recebemos em Cristo é uma vida integral, uma vida abundante. Vejam que quando Deus promoveu a libertação de Paulo e Silas da prisão, os alicerces do cárcere foram abalados e foram soltas as cadeias de todos os presos. O carcereiro, quando viu o que tinha acontecido, ele ficou apavorado. Pegou a sua espada para se matar, mas Paulo socorreu e disse para não fazer aquilo, porque todos estavam ali pedindo luz. Então ele saltou dentro da prisão e todo trêmulo se prostrou diante de Paulo e Silas, tirando-os para fora e disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? Ao que Paulo e Silas responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ou seja, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Então, a salvação, o milagre da salvação, ele tem que ser integral para você e a sua casa. Atos 16, 28 ao 31. Josué também se encontrou numa situação semelhante quando disse ao povo: se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se o Deus a quem serviram os vossos pais que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué fez essa declaração em alto e bom som: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nunca devemos nos esquecer que a vida abundante também influencia a família. A família tem que desfrutar dessa vida abundante. Vamos agora ao terceiro subponto, diversas bênçãos provenientes da vida abundante. Quando passamos a ter um relacionamento pleno com Cristo e por isso desenvolvemos a vida abundante, passamos então a desfrutar de copiosas bênçãos, dentre as quais podemos destacar a paz com Deus, em virtude de nossa justificação diante do Senhor através do sacrifício de Cristo. Por isso que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo meio do qual temos entrada pela fé a esta graça. Passamos a ter, então, paz e segurança na tomada de decisões. João capítulo 14, versículo 27. Isso foi o que Jesus disse: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se atemorize, não fique frustrados. Então nós temos paz com Deus. Nós devemos ter a certeza que temos paz com Deus e aí nós temos segurança nas tomadas de decisões. Passamos então a praticar o amor, pois Jesus nos deu esse ensino. Lá em João capítulo 13, versículo 34 e 35, ele disse: nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, vida abundante gera em nosso coração o desejo de amarmos uns aos outros. Passamos a viver em unidade.
Salmo 133 diz: quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Passamos a nutrir a bendita esperança. Romanos capítulo 5, versículo 5. Tudo são bênçãos advindas de uma vida abundante em Cristo Jesus, que é um verdadeiro contraste com a vida vazia de outrora. Antes de termos a Jesus, antes de termos vida abundante, nós tínhamos uma vida vazia, sem graça, sem paz. Mas quando nós conhecemos a Jesus, nós recebemos essa bênção de vida abundante. Temos paz uns com os outros, temos paz com os nossos irmãos, com os nossos semelhantes, com os nossos familiares, com o nosso cônjuge. Então, isto é vida abundante. Vamos agora para a terceira e última parte, que vai falar sobre o que identifica a vida abundante. O primeiro subponto fala sobre a alegria do Senhor. Já sabemos o que é, então, vida abundante de acordo com a palavra de Deus. Uma vida de plena paz com Deus, uma vida de alegria e do poder do Espírito Santo, uma vida em santificação constante e de serviço ao reino de Deus. Mas além dessas características, a vida abundante que nos é oferecida por Cristo tem a perspectiva de ir para os céus, quando da vinda de Jesus. Essa é a bem-aventurada esperança que Paulo escreve a título no capítulo 2, versículo 3. Ele fala dessa bem-aventurada esperança. É Deus que nos dá vida abundante. Vida abundante aqui, para que um dia possamos ter a vida eterna com Ele ali, nas regiões celestiais. É isso que nos traz esperança, é isso que nos anima a vencer as dificuldades, as lutas, porque breve Jesus virá. E quando Ele vier, nós subiremos ao seu encontro para desfrutar de uma vida eterna. Aqui nós vivemos vida abundante, mas lá nós viveremos uma vida eternal com Ele. Paulo recomendou aos Tessalonicenses uma forma de como ter vida abundante. Esta forma é sentir alegria, regozijo, 1 Tessalonicenses 5,16. Recomendou também aos filipenses a regozijar-se no Senhor, Filipenses 4,4. Neemias também disse no seu sermão em Jerusalém: a alegria do Senhor é a nossa força, Neemias 8,10. Com isso podemos compreender que uma das virtudes de quem desfruta de uma vida abundante é sentir alegria. O crente que tem vida abundante, ele é alegre, ele não é cara fechada, ele é um crente que parece que está chutando os cachorros. Não, ele é uma pessoa que exala a paz de Deus no seu entendimento, no seu olhar, ele vive em paz com todos. Salomão também declara que o coração alegre aformoseia o rosto. Provérbios 15:13. Ainda no capítulo 17, versículo 22, ele diz que a alegria é um bom remédio. Então, se a alegria é um bom remédio, aquele que está alegre, mesmo que ele tenha algum problema de saúde física, mas ele vive sempre alegre, porque a alegria é um bom remédio. Essa virtude é externalizada quando estamos bem, em paz com Deus e cheios de vigor. Agora nós vamos para o segundo subponto, vai falar sobre gratidão por tudo. Temos ainda outro conselho paulino a respeito da gratidão. Ele diz lá em 1 Tessalonicenses 5,18, ele diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é uma virtude cristã que revela a humildade e ao mesmo tempo a dependência total do nosso Deus acerca de tudo que acontece nas nossas vidas. Quando desfrutamos de uma vida abundante, nós sentimos alegria e nos mostramos agradecidos a Deus por tudo que Ele nos tem feito. No lugar de murmurar, de reclamar, das coisas, aprendemos a dar graças. Por isso, todo benefício a nós concedido. Então, assim podemos perceber que a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nos sentimos satisfeitos e plenos. No lugar de murmurar, de reclamar das coisas, aprendemos a dar graça por todo benefício a nós concedido. Então, nós podemos perceber que a virtude da gratidão é plenamente coerente com a vida abundante, pois em Deus nós nos sentimos plenos e satisfeitos. Paulo ainda recomenda aos Efésios que devemos sempre agradecer a Deus por tudo, dando sempre graças a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 5:20. Há muitos crentes que não têm vida abundante porque pedem muitas coisas a Deus, mas normalmente não rendem ações de graças pelas bênçãos recebidas. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor, dando por ele a ação
de graças a Deus Pai. Colossenses 3,17. Então não é só pedir. Quando pedir, nós podemos pedir, mas quando pedir e receber, dá graça. E se não recebeu, também dá graças, porque Deus sabe por que ele não deu. Se ele não deu, ele sabe porque nós não podemos receber. Terceiro subponto, vida no Espírito. A vida no Espírito é uma vida de oração. Vida no Espírito, vida de oração. O crente, para ter uma vida abundante, precisa ter uma vida espiritual ativa. Não podemos deixar que o Espírito de Deus fique inativo na nossa vida. O apóstolo Paulo diz, não extingais o Espírito Santo. Versículo 19. Só há duas maneiras de o crente vivenciar a experiência cristã. Uma, andando no Espírito, e a outra é vivendo segundo a carne, a natureza carnal. Quem vive de acordo com a natureza carnal acaba extinguindo a presença do Espírito Santo na sua vida. O resultado disto é morte espiritual, né? Já na vida abundante, o Espírito Santo preenche as lacunas do crente. A Bíblia diz que para viver no Espírito, devemos estar inclinados para as coisas do Espírito. Romanos 8, 5 ao 11. Então é preciso ser cheio do Espírito Santo, andar no Espírito para termos vida plena. Jamais podemos extinguir o Espírito. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Um elemento indispensável para quem quer viver no Espírito é ter uma vida de oração. Por isso Paulo recomenda, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5 e 17. Em todo tempo, precisamos reconhecer que, na rotina da nossa vida, devemos ter sempre uma ocasião para orar, devemos reservar um tempinho para orar, quer seja em casa, no carro, no trabalho, ao acordar, ao se deitar, né? Por isso, o apóstolo Paulo continua dizendo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2, perseverai em oração. Vamos agora para a conclusão. O Senhor Jesus é a fonte da vida abundante, pois Ele mesmo nos prometeu. Essa promessa está disponível a cada crente que desenvolve um relacionamento pessoal com o nosso Senhor. Nesse relacionamento, a nossa família é abençoada. Podemos desfrutar de copiosas bênçãos, além de andarmos em alegria e gratidão no Espírito. A vida abundante em Cristo é a nova vida que Ele prometeu para os que creem nele como seu único Senhor e Salvador. Que Deus te abençoe. Chegamos ao final de mais esta aula. Que você tenha um excelente aproveitamento. Nunca se esqueça que você deve viver em santificação constante, porque Jesus está voltando. Forte abraço e até a próxima aula.